Black Clover. Vocês já ouviram falar nesse anime? Esse anime eu comecei a assistir recentemente, assim, que na Netflix, todo dublado lá. Vai entrar uma temporada nova esse ano, mas a história dele conta a história de Asta e Uno. O contextualizando, é um reino de magia, tem um reino lá, e tem um rei mago. Tem um rei e o rei mago, que o dever do rei mago é proteger esse rei. E nesse mundo lá, nesse reino, que é o reino de Clover, tem os Cavaleiros Mágicos. Cada esquadrão de Cavaleiros Mágicos tem um líder. Por exemplo, os Touros Negros, o Alvorecer Dourado, os Águias de Prata. Cada um desses tem suas equipes e um chefe, um responsável, né? Um representante. E aí conta a história de Asta e Uno para se tornarem um Rei Mago. O Rei Mago é o mago mais poderoso do reino, então. Então aí, Asta não tem nenhum poder mágico, né? Não tem mana. Que lá no reino de Clover, no mundo lá do Black Clover, do anime, todo mundo tem mana, tem magia, usa tudo com a magia. Pra cozinhar, pra plantar, pra batalhar, defender as coisas. Mas Asta não tem nenhum tipo de magia. Ele não, pra assim dizer, não é talentoso, não tem magia. E Uno é o talentoso e tudo, que tem muita magia e tudo. Eles foram criados juntos, mas eles não são irmãos. Eles foram encontrados e moram numa igreja lá com uma irmã e um padre daquele tempo lá. E eles vão prestar um exame para se tornar o Cavaleiro Mágico, né? Mas antes disso, ele fica treinando, treinando. Como o Aston não tem magia, ele treina mais o físico. E o Yuno, ele já tem o talento, né? Que já vem com o dom dele. E que ele tem a magia de vento. E aí tem no começo do anime, tem os Grimórios, que são como livros de magia com os feitiços. Eu me lembrei do anime Vet Bell. Que lá os Momodos tinham e os treinadores deles usavam o livro para soltar feitiço. Mas aqui, quando a pessoa recebe o Grimório, tem uma cerimônia e tudo, os seus poderes aumentam mais. Sem um Grimório, eles podem usar os poderes, é claro, mas com ele, existindo novos feitiços, seu poder mágico aumenta mais, que é com a mana que eles usam. Se acabar a mana, eles não podem usar nenhum tipo de feitiço. E aqui, o Iuno recebe o trevo de 4 folhas, que é o Grimório do primeiro Rei Mago, que destruiu um monstro que estava destruindo todo mundo lá. Ele é o Grimório de 4 folhas. E tem outros Grimórios do seu tipo, tem de 3 folhas. E tem outros que não são tão famosos assim. Tem os mil pequenininhos, outros maiores. Mas o Asta não recebe nenhum Grimório. É porque ele não tem nenhum poder mágico. Mas quando o Yuno está sendo atacado, o Asta do nada recebe um Grimório. Aparece um Grimório todo velho, todo rasgado, por assim dizer, todo sujo. Que é o de uns 5 folhas. Que como o de 4 é por cima, o equilíbrio de 5 diz no começo do anime que mora um demônio. E aí ele consegue tirar armas, espadas, essas coisas assim. De dentro do Grimório. Os feitiços do Grimório são isso. E uma coisa interessante é porque as armas conseguem anular magia. Asta só consegue usar essas armas do Grimório dele porque ele não tem magia. Porque as armas, essas espadas que saem do Grimório dele, absorvem magia. Como Asta não tem, ele consegue usar tranquilamente. Depois de receber o Grimório, eles vão fazer o teste para cavaleiros mágicos. E o do Yuno, vou falar dele, tem uma batalha, né? É como se fosse um Izão e Chunin lá do Naruto. Tem uma batalha e quem tem os testes antes e tem a batalha. E no final, os cavaleiros responsáveis por cada esquadrão vão escolher, vão levantar a mão. Se mais de um levantar a mão, a pessoa que está sendo escolhida pode dizer para qual esquadrão quer ir. No Yuno, todos levantam a mão para ele, porque ele é bastante talentoso e forte. Mas ele escolhe ir para o Alvorecer Dourado, que se tirasse o Rei Mago, ele seria o esquadrão mais forte, o responsável. Ele escolhe para ele, mas do Asta, ninguém levanta a mão para ele, porque ele não tem poder, ninguém sabe a origem da magia dele, que ele não tem magia, do Grimório dele. Mas ele insiste, que ele é muito gritante, só fala gritando. E o responsável pelos touros negros escolhe ele, dá uma chance a ele, e ele vai morar com eles lá. Aqui cada esquadrão tem sua própria base, né? Da sua própria casa, por exemplo. Então, um castelo, outro tem uma casa mais simples e assim vai. E aqui eu acho que vai morar mais ele
e começam a receber tarefas simples que eles já faziam na igreja, já ajudando a irmã e os outros que moravam lá, como se fosse um orfanato, mas depois ele recebe missões e começa a praticar mais sua magia. Já o Yuno, ele sofre bastante preconceito, porque tanto Asta como o Yuno são plebeus, que o reino é dividido em três partes. É o centro do reino, a corte, por assim dizer, e tem o reino comum e tem o reino esquecido. E os plebeus moram no reino esquecido, como Asta e Yuno, é a parte mais afastada do reino lá de Clover. Mas aqui eles sofrem bastante preconceito por serem plebeus. Lá tem essa divisão, né? Quem é nobre, não anda com plebeus e tudo, não reconhece. E também tem muita inveja do Asta, né? Por outro cara lá, porque ele conseguiu vencer ele. Mas aí podemos ter algumas semelhanças, né? Com outros desenhos Naruto. Com certeza, se você assistiu Naruto, acredito que você vai gostar desse anime, que é o Black Clover. Porque o rei do reino lembra o senhor feudal do Naruto. O rei mago, o Hokage, que protege o senhor feudal, né? E aqui os responsáveis por cada esquadrão poderiam ser os Jonins lá, que montam sua equipe de três, só porque aqui tem mais, né? E esse teste para Cavaleiro Mágico ser um exame Chunin, né? Para poder integrar em alguma equipe. E cada um que vai ser Cavaleiro Mágico é como se fosse cada um querendo ser um ninja, né? Podemos ver essa semelhança. E se você assistiu Naruto, eu acredito que você vai gostar. E o chakra poderia ser aqui a mana, né? E os feitiços, os jutsus lá do Naruto. E também que o vilão desse... Agora eles vão tentar ressuscitar o primeiro chefe, que o primeiro Rei Mago destruiu ele usando o trevo de 4 folhas. Podemos pensar aqui lá no da Bijus das Caldas, né? Com ele, o povo tentando ressuscitar lá, absorvendo as bijus. E o que eu gostei mesmo é porque tem todo dublado na Netflix, assim, todas as temporadas que estão disponíveis agora. E o anime tem algumas coisas repetitivas, que é, assim, repetitivas em questão de Naruto, né? Porque ficar tentando, batalhando, querendo que todo mundo seja tratado igual, independente de suas origens. Porque em Naruto tinha muito isso, né? Porque a energia era dos Hyugas, era talentoso por natureza, por assim dizer. E mesmo aqui é os dos nobres, aí eles tem mais magia e tudo, tem mais mana, mas tem esse status, né? Mais acima de nobreza. Do mesmo jeito dos clãs nobres de Naruto, que aqui também tem, assim, ó, dependendo de sua origem, se você é nobre ou plebeu. Eu tô assistindo a primeira temporada ainda e eu tô gostando, porque assistindo Naruto, eu terminei Boruto, eu tava procurando uma coisa pra assistir. Mas esse anime tem uns elementos que deixam a gente preso, a gente explorar, porque tem umas pessoas querendo ressuscitar o primeiro demônio lá que o Rimag destruiu, né? E vai explorando de pouco a pouco as fraquezas de cada um. E também pessoas normais que não conseguiram se tornar cavaleiro mágico, tem um grimório também. Uns usam para cozinhar, para plantar, outros são policiais. E assim vai se desenvolvendo. E também, como Naruto, tem os conselheiros do Hokage, aqui também tem o conselheiro do Rei Mago. E é bastante interessante. E os outros reinos, que é como se fossem as outras aldeias em tempo de guerra, né? Que, como o reino de Daima, que é um reino vizinho, que faz experiências com suas pessoas, né? Eles colocam vários lá que têm habilidades excepcionais para lutarem. E os dois últimos que ficarem, o último que ficar vai receber o grimório do outro. Ele faz algumas experiências, implantando joias neles para aumentar os atributos mágicos e também a junção do grimório. É uma coisa que a gente lembra muito do Orochimaru, né? Com os seus experimentos de pesquisar as células do Hashirama e outras coisas para fortalecer ainda mais o Jutsu. Então, pessoal, o anime basicamente é esse, a história, que é a história de Asta e Uno, para disputarem quem é o Rei Mago, eles são rivais, para assim dizer, para disputar esse título, que é o mago mais poderoso do reino. Eu tô assistindo, eu tô gostando, eu vou assistir mais temporadas e depois eu vou fazer outro vídeo falando do que eu estou achando até agora. Não peço que vocês se inscrevam no meu canal, deixem um like e comentem também outros animes semelhantes a esse. Obrigado.